Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre dengue, zika e chikungunya. O mosquitinho já está por aí, viu, fazendo a festa. Então é importante que a gente também fique bastante atento a essas doenças e se proteja também, tá? Vamos ainda falar sobre o uso de elásticos, aquelas mini bands nos exercícios físicos. E aí, será que eles são bons? Será que a gente realmente tem resultado quando utiliza eles? Já. E ainda tem muita gente que está precisando se adaptar nessa volta às atividades, psicologicamente falando. Nós também vamos falar sobre isso. Para fechar, vamos aqui trazer uma dica para você dar de presente para o Dia dos Pais. Seria uma dica para ele se embelezar e ainda aumentar a sua autoestima. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. De volta já aqui com Assim, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, você que está aqui ou nos acompanhando pelos canais 525 ou 25 da NET, pelo nosso portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados aí por telepatia, à distância e saibam que vocês são muito queridos e nós sempre ficamos muito felizes de ter a sua companhia aqui com a gente, tá joia? Lembrando ainda das nossas redes sociais, não esquece, todas estão aqui, muito bem, todas estão aqui na telinha para você poder acompanhar a gente. Tem também o nosso WhatsApp, é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o programa de hoje, gente. Já vou até pedir para colocar a Silvia aqui, porque os olhares, de todo mundo aí estão muito voltados para o novo coronavírus, mas a chegada da época de chuvas deve ser acompanhada, sim, de uma preocupação extra. É que é nesse período que aumenta os casos de dengue, zika e chikungunya. Eu já estou aqui com a Silvia Fonseca, ela que é infectologista e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Silvia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Esse momento é um momento de alerta mesmo, né? Assim, alerta até em dobro, né? Sim, é muito importante. Até é importante ressaltar para todo mundo que está nos ouvindo que os sintomas da dengue, principalmente a dengue, que a gente é muito preocupado, porque a gente, infelizmente, Mara, pode ter dengue 4 vezes, né? Nossa. Então, e a gente tem o mosquitinho endêmico no nosso país, é a mosquita que nos pica, né? Ela adora morar perto da nossa casa, é uma mosquita que se adaptou muito a viver perto de gente e ela tem um comportamento muito interessante, ela não desiste de picar a gente. Pernilongo vem perto da gente, a gente faz assim, né? O pernilongo voa longe, esconde atrás do armário. Mas a mosquita da dengue, por uma questão da sobrevivência da geração dos ovinhos que ela põe, ela tem que fazer várias refeições de sangue. Então ela não desiste fácil de picar a gente. E ela pica, ela mora perto da nossa casa ou dentro da nossa casa, naquela tampinha de água, aquela tampinha de garrafa PET que ficou no quintal, depois daquele almoço, você largou lá, não entrou na lata de lixo. Ela precisa só de um pouquinho de água, e a água não precisa ser muito limpa. Um pouquinho de aguinha parada, a mosquitinha já vai lá e põe os ovos dela. E ela pica muitas vezes a gente. Então ela pica uma pessoa com dengue, vai lá, pica a gente e passa a dengue pra gente. Então é um horror mesmo, e aproveitar o pessoal que ainda está fazendo, né, o isolamento, o distanciamento social, dá uma olhada lá no seu quintal, dá uma olhada nas plantinhas, dá uma olhada a gente tem muito entulho em casa, né? Então dá uma olhada nisso, porque infelizmente esses mosquitos, né, eles se adaptaram a morar perto da gente, morar perto da casa da gente, e eles transmitem 3 tipos diferentes de doenças que são muito graves. A zika, não preciso nem lembrar vocês que desastre que foi em 2016, né? Sim. Quantas crianças sofreram porque as mamães pegaram na gestação. A dengue mata, a dengue principalmente quando a gente já teve uma dengue e aí tem mais uma dengue, e se for do tipo 2, que é o que a gente teve na região sudeste, se for para o nordeste, a dengue tipo 2, ela é muito mais
grave, e a chikungunya, ela causa um aumento das juntas da gente que pode durar muitos e muitos meses. Então as pessoas ficam incapacitadas, às vezes para escrever, para andar, para fazer as suas atividades diárias. Então, esses mosquitos são muito, 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 muito danosos para a nossa saúde. É por isso que é importante que a gente então fique bastante atento aí nesse período de chuvas, né, para não deixar acumular água. Sim. E ainda mais porque, como você bem falou, é o mesmo vetor para 3 doenças, né? Pois é, assim, ele se diferenciou, né? Todo mundo brinca muito com isso, mas é triste até, né? E a gente tem sempre o perigo da volta da febre amarela urbana, que é uma doença grave também, que hoje ela está restrita às matas, mas como a gente está destruindo as matas e está chegando cada vez mais perto, o mosquito transmissor está chegando cada vez mais perto, e nas matas não é o Aedes aegypti, mas dentro da cidade o Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, zika e chikungunya também pode transmitir febre amarela urbana. Então isso é um problema que nos ameaça o tempo inteiro. A febre amarela, ela é muito boa, a gente só precisa tomar uma vez na vida, outras doenças ainda não tem. E se você me permite, Mara, é importante as pessoas saberem os sintomas, né? A dengue começa também com febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, lembra muito coronavírus. Qual que é a grande diferença da dengue para a Covid? É que a dengue não dá sintoma respiratório. O que eu estou chamando de sintoma respiratório? O nariz escorrer, a tosse. Dengue não dá isso. Então, no começo, as pessoas confundiam Covid com dengue. Agora, provavelmente, vão confundir dengue com Covid. Então, é ficar atento a isso. Mas a dengue dá esses... E o que é importante você perceber se você estiver tendo esses sintomas? Se você está tendo tontura para levantar da cama, você sente tontura. Se diminuir o xixi, né? Se você tiver muita dor na barriga, isso são todos que a gente chama sinais de alarme para dengue. Então, a pessoa tem que procurar auxílio médico para ver o que está acontecendo. Principalmente quem já teve dengue. As pessoas sabem que tiveram dengue, elas já têm que ficar muito alertas, porque a dengue piora muito entre o 3º e 5º dia. É quando as pessoas fazem a dengue grave, podem até morrer. Então, se você começar a tá tendo muito vômito, muita diarreia, sangramentos de qualquer coisa, né? Então, começa a sangrar, vai escovar os dentes, está sangrando, começa a sangrar pelo nariz, né? Começa a aparecer pintinhas, manchas, isso tudo são sinais de dengue que não está indo bem. Então, você tem que procurar auxílio médico, tá? São os mesmos sinais e sintomas da zika e da chikungunya? Então, zika é interessante, né, Mara? A zika, ela chama atenção pelo vermelho precoce que ela faz. Muita gente não está sentindo nada e vai no pronto-socorro por causa dessa vermelhidão, pouquíssima febre. A maior parte das pessoas sente pouca coisa com a zika. A zika é um problema na gestante, tá? E a chikungunya também pode ter esses sinais inespecíficos, mas quando que a gente começa a pensar em chikungunya? Depois de uma semana, a pessoa continua ainda tendo febre, muita dor nas juntas, as juntinhas da gente, né, que a gente chama de articulações, começarem a ficar quentes, começarem a ficar aumentadas de tamanho, pode ser sinal da chikungunya. Tem que procurar auxílio médico, porque tem tratamento dessa inflamação que dá nas juntas. Não tem um remédio que mate o vírus da chikungunya, mas tem remédios que podem ajudar a aliviar essa inflamação que dá nas juntas. O vírus é o mesmo, já que ele é transmitido, né, pelo mesmo vetor ou não? Não, são vírus diferentes. São vírus diferentes. E como é que o nosso organismo ele vai reagir a esses vírus? Ele tem capacidade de deixar passar? Não, ele sempre combate, né? As pessoas, assim, quem que não combateu é quem morreu, né? Então, assim, mas a gente faz uma defesa e hoje, diferente do corona, a gente sabe que a dengue, quando você tem dengue tipo 1, você nunca mais vai ter dengue tipo 1. Mas aí ficam faltando 3 tipos para você ter. Quando você tem dengue tipo 2, você faz uma defesa para a dengue tipo 2. Então, dengue só dá 4 vezes. A chikungunya também, você faz uma resposta que dura a vida inteira, tá? E a zika, até onde a gente pode saber, porque a zika é mais jovem, a chikungunya também, mas também dá uma vez só
até onde a gente pode dizer. A dengue, como a gente conhece há muitos e muitos anos, há décadas, a gente já sabe que você tem dengue e fica protegido daquele tipo de dengue para o resto da vida, tá? Agora, a dengue, Mara, é uma doença grave, uma doença potencialmente fatal. Hoje, o mundo tem milhões e milhões de casos todos os anos, é um grande problema de saúde pública. Então, não é um problema do Nordeste brasileiro, é um problema do mundo, principalmente as áreas abaixo do Equador. Tem a ver com o aquecimento global, sim, porque aí as mosquitas podem se proliferar com mais facilidade e a temperatura do mundo, do planeta está aumentando, né? Isso aumenta as chuvas, então tem toda uma consequência aí, por isso que a gente está vendo tanta dengue, tá? Então, essa daí é que é o vírus, né? A doença que a gente tem que ficar mais realmente atenta muito e alerta. Atento, muito atento. Por conta E sabe o que, de que é ela pode importante? ser aí contaminada 4 A gente vezes. pode prevenir, Mara, Sim. sabe? As pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. E eu que sou uma médica que trabalha ainda muito de pertinho com o paciente, veja, é uma judiação quando a gente vê as pessoas com dengue, aí tem todo mundo da família pegando e sabendo que o mosquitinho está lá morando na casa da pessoa, não é lá na vizinha, não é lá na esquina, é na sua casa que a mosquita está pondo os ovos. Então, gente, precisa se proteger, precisa eliminar os focos de mosquito. Para a gente fechar, então, essa que é a grande mensagem, né, Silvia? Essa é a grande mensagem para a gente não ter. E o que eu quero dizer para as pessoas que se sentirem esses sintomas, comecem a tomar muito líquido. Quando eu falo muito líquido, é muito líquido mesmo. Gente, não é cerveja nem refrigerante, é água, pode ser sucos naturais, mas muito líquido e presta atenção nos sinais de gravidade. Tontura, sangramentos, dor na barriga, manchas no corpo, vai buscar auxílio médico, tá? Muito bem, maravilhosa demais. Muito obrigada, meu amor, mais uma vez pela sua participação aqui, beijo tá? Para vocês, fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, Silvia tchau. Fonseca, a gente acabou de conversar com ela, calma, plantinha. Ela que é infectologista do Apivida. Nós conversamos agora sobre dengue, zika e chikungunya, tá? E aí o que a gente pode dizer? Vamos tomar todos os cuidados nesse período de chuvas e mais, tá? Cuidado aí redobrado com a dengue, porque você pode pegar ela 4 vezes. E cada um desses tipos é que você vai adquirindo aí uma defesa, né, do seu organismo para ele. Se você pegou o tipo 1, vai fazer aí uma defesa para o tipo 1, mas ainda tem outros tipos, então sempre ficar bastante alerta. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre os elásticos aí nos exercícios, né? Acho que vocês viram muito esse acessório, aquelas mini bands. Já já nós vamos saber sobre elas.